Olá, irmãos, como vão, queridos? Muita saúde, muita paz, alegria do Senhor. O mundo está meio difícil para nós ficarmos alegres, não com as coisas do mundo. Temos que estar alegres com as coisas de Deus. Sabemos que temos dificuldades, obviamente, passamos por lutas, provações, ciladas do inimigo, as intempéries da vida, mas não pode sair a alegria do Senhor, não pode sair do nosso coração. A alegria que o Senhor nos dá. Podem compreender isso? A alegria do Senhor, a nossa força é. Eu desejo que vocês estejam alegres, estejam bem de saúde, que tudo esteja correndo normal. Eu não digo bem, porque bem só lá nos céus. Mas aqui o normal é com lutas e tempestades. Nós estamos vivendo um tempo decrescente, piorando a cada dia. E eu sei que vocês podem compreender isto, porque este mundo está chegando ao caos. Estamos vivendo, por assim dizer, o princípio das dores. Mas o Senhor é bom. O Senhor nos ama, se preocupa conosco, nos abençoa, nos sustenta, nos guarda. Ele está conosco nas lutas e nas provações. E é por isso que nós prosseguimos. Nós vamos fazer uma leitura, como temos feito em Mateus, agora já no capítulo 13, vamos falar de mais uma das parábolas que Jesus falou. Vamos fazer a leitura, depois uma breve oração, depois vamos explanar a palavra. E o assunto é a parábola do joio, que vai do capítulo 13, versículos 24 até o 30. 6 ou 7 versículos que dizem assim, presta bem atenção. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? E o dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo para o meu celeiro. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai eterno, mais uma vez, Senhor, diante da Tua face, rendendo-nos a Ti, Senhor, e louvando o Teu santo nome, clamando pela Tua misericórdia, Senhor, te pedimos mais uma vez, Senhor, que venhas com Teu Espírito, ó Pai, nos confortar, nos consolar e nos ensinar. Que a unção do Teu Espírito venha sobre nós para compreender a Tua palavra. Não apenas sobre mim, Senhor, mas sobre os Teus filhinhos que estão do outro lado do rádio, Senhor. Aonde quer que estejam, ouvindo
a qualquer hora, a qualquer dia, sejam ricamente abençoados por ela. Porque a tua palavra, Senhor, só nos abençoa. Tua palavra é a espada de dois bicos, de dois gumes, vamos dizer assim. É a espada que tanto nos salva, nos conserta, nos liberta, nos abençoa, como dependendo da nossa aceitação ou não, também pode nos condenar. É a espada de dois gumes. E é afiada a ponto de dividir juntas e medulas. E eu quero te dizer, Senhor, que esse é um privilégio santo que a tua igreja tem, de ser governada por um Deus justo, um Deus abençoador, mas justo porque condena o pecador, mas absolve os que se rendem, os que confessam o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é isso que nós somos, pecadores arrependidos. Não mais pecadores contumazes, mas pecadores arrependidos. Sujeitos ao pecado, sim, mas conscientes o suficiente para nos arrependermos e pedirmos perdão para permanecer no caminho que conduz aos céus. Obrigado por esse privilégio santo. Agora, Senhor, abençoa-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, Jesus falava muito por parábolas, e nós já explicamos o porquê, inclusive, e esses dias, inclusive, falamos sobre a palavra do semeador, e hoje vamos falar sobre a palavra do joio. Primeiramente, deixa eu explicar para vocês o que é o joio. Existem, inclusive, vários tipos de joio. São plantas daninhas que não servem como alimento para os humanos, podem até ser aproveitadas, só para vocês terem uma ideia, como o alpiste, por exemplo, que é aproveitado para os passarinhos, e outros grãos mais que, principalmente na Palestina, tem muito tipo de joio. Tem muito tipo de... Joio significa, no grego parece que tem o sentido de mau cheiro, no hebraico parece que tem sentido de coisa podre, qualquer coisa assim, coisa estragada. Mas ele nasce entre o trigo, a cevada, às vezes até no milho, mas principalmente entre o trigo, a cevada e o centeio, que esses sim são aproveitáveis. O trigo, a cevada e o centeio, esses são aproveitáveis. Inclusive lá na Europa eu tomei muito café feito de cevada antigamente, porque o café lá chegava muito caro, vinha da África para lá. Mas isso é outro detalhe. O importante é saber que o joio não é comestível para os humanos, não alimenta. E aí o que é que acontece? Essa parábola mostra que a vida no reino de Deus não está falando que os céus é assim. Está falando que o movimento do reino, o existir do reino, o mover do reino de Deus tem essa semelhança. E isso se aplica mais à igreja do que ao mundo. Que o mundo, veja bem, aqueles que não têm nada com Cristo, eles podem ser o joio puro que não vão atrapalhar o trigo. O problema maior é nas igrejas. O problema maior é no reino dos céus. Não é no reino de Satanás, nem é no reino do mundo, não. É no reino de Deus, no reino dos céus. Porque a parábola começa a dizer assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Ora, quem é que está sendo reinado por Deus? Deus está no comando de tudo, mas Ele é o Senhor da igreja. Cristo é o Senhor da igreja, Cristo.
Podem compreender isso? Quando Cristo veio ao mundo, ele veio para aumentar o reino de Deus. Ampliar, por assim dizer. O reino de Deus chegou à terra. Podem compreender isso? Então, principalmente a igreja. Prestem atenção que isso é importante para os crentes. Então ele diz, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Foi Cristo. Cristo é que semeou a boa semente. A palavra de salvação, a palavra de Deus, a fé. Podem compreender isso? A palavra de Deus. Mas enquanto todos estavam dormindo, quem eram esses que estavam dormindo? A igreja. A igreja é lerda. A igreja muitas vezes é morna. A igreja muitas vezes é fria. Está como quem dorme, não presta atenção a si mesmo, não vigia. E claro que nós não estamos falando de algumas pessoas em particular, nós estamos falando em termos gerais, não estamos falando de denominações, estamos falando em termos gerais. Veio o inimigo dele e semeou o trigo, o joio no meio do trigo e foi embora. Foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. As igrejas estão cheias de joio também. E os joios são aquelas pessoas, aqueles falsos crentes, aqueles crentes, diríamos numa gíria não mal criada, mas não tão bonita, é para inglês ver. Estão ali para agradar alguém, estão ali porque querem ser chamados de irmãos. Perdão. Isso é um problema muito sério. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram, patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? Eles indagaram, mas eles sabiam a resposta, que o Senhor só semeia boa semente. Cristo não semeia pecado, Cristo não semeia bagunça, Cristo não semeia coisas desonestas, burrice, ignorância. Ele não semeia malcriação, ele não semeia más intenções, criminosos, pecadores de todo tipo. Não, ele não semeia isso. Ele semeia amor, ele semeia a paz interior, ele semeia a gratidão, ele semeia a comunhão. Quão bom é que os irmãos vivam em união. É isso que ele semeia. Mas tem aqueles com a língua um pouquinho maior do que a boca. Sabe? Eu costumo chamar de língua de camaleão. A língua do camaleão estica quase tanto quanto o tamanho do corpo dele. Porque é um músculo que se lança. Tem muita gente assim nas igrejas. Em vez de usar a língua para glorificar a Deus, para louvar a Deus, não usa para bancar o joio na igreja, pernicioso. Aí eles, patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde vem então o joio? De onde então vem o joio? Aí ele, Cristo, respondeu, um inimigo fez isso. Quem é esse um inimigo? Nós só temos um inimigo. Os nossos irmãos não são nossos inimigos. Nem as pessoas do mundo são nossos inimigos. Nossos inimigos são os espíritos que operam nessas pessoas. Nossos espíritos na igreja são aqueles que fazem de alguns ditos crentes de joio. O inimigo é Satanás. O inimigo das nossas almas é Satanás. Não é o Pai de Santo, não é o Padre, não é o... Não. Tem muita gente dessa boa, apenas não está conosco com relação à fé, mas isso é outro departamento. Podem compreender isso? A nossa luta não é contra a carne
Ou seja, não é contra as pessoas, não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra os espíritos do mal que habitam essas pessoas que não aceitam a Cristo, que não querem nada com Deus. É o que a Bíblia orienta, isso não é invenção minha. Então veja bem, o inimigo fez isso. Aí, olha a atitude Mas os servos lhe perguntaram: ó Senhor, quer que a gente vá e arranque o joio? É aí que as igrejas tradicionais gostam de excluir crentes. E muitas vezes com propriedade, muitas vezes com razão, entre aspas. Mas tem igrejas que excluem até mesmo sem ter certeza do que está havendo. Não estamos condenando igreja nenhuma. Estamos até... Dá pena fazer isso. Eu estou há 34 anos como ministro do Evangelho, até hoje só excluí 2 pessoas, mesmo assim, com a aquiescência do nosso bispo. Não fiz sem perguntar aos bispos. Quer que a gente vá arrancá-lo? Nós temos uma tradição muito pequena, muito curta em matéria de expulsar pessoas da igreja. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz claramente que o ímpio não prevalece na congregação do justo. O ímpio, ele entra na congregação, entra, mas não prevalece. Não se cria. Mais cedo ou mais tarde, ele pisa na bola. E aí sabe conta própria. Aí o dono da casa respondeu, ou seja, Jesus respondeu: não façam isso. Porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Muitas vezes pessoas são excluídas da igreja quando poderiam ser tratadas espiritualmente, cuidadas espiritualmente. Quem sabe uma palavra de arrependimento para consertar suas vidas, etc. E é por isso que eu dou oportunidade, é por isso que eu não escorraço ninguém. Vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Um dia Cristo vem buscar a sua igreja. Aí a palavra de Deus diz que aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro. Os que estão vivos serão transformados e serão elevados ao céu. Jesus Cristo estará parado na altura das nuvens, mais ou menos, e iremos nos encontrar com Ele. Nesse momento, os anjos do Senhor estão fazendo a colheita, porque Jesus virá com seus anjos. E no tempo da colheita darei ordem, direi aos ceifeiros, ou seja, aqueles encarregados de nos levar: ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Ou seja, serão lançados no fogo eterno. Aqueles que vão para o inferno, mas que porventura frequentaram igrejas, são o joio. Os outros que nunca aceitaram a Cristo, já são a palha mesmo. São aqueles que não quiseram nada com Cristo, mas esses se fingiram de crentes. Alguns dirão até: preguei o Evangelho, expulsei demônios, em teu nome fiz milagres, fiz isso. E Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos. Nunca vos conheci. Isso é um joio. Mas recolham o trigo no meu celeiro. Vem, servo fiel, entra no gozo que está preparado desde a fundação do mundo. Gozo eterno, vida eterna com Deus. Esse é o destino do trigo. Esse não é o destino do joio.
Podem compreender isso? Esse é o destino do trigo. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que nós não temos nem o direito de julgar. Nós temos sim o dever de observar. Porque pelos seus frutos os conhecereis. E a gente conhece. A gente não declara, porque não temos essa pretensão de achar que somos melhores que alguém. Não. Mas Deus nos dá o direito de discernir, discernimento de espíritos. A gente conhece pessoas que saem da igreja falando bobagem, falando coisas terríveis, e vão para outras igrejas e acontece a mesma coisa. Porque o problema não são as igrejas, são as próprias pessoas, que ainda são joio, podem sim se arrepender e se transformar em trigo. Sem falar naquelas que vão e voltam e voltam e vão e não sabem o que querem da vida. Nosso bispo chamava de crente borboleta. Ele pousa aqui, voa um pouquinho, pousa ali. Vai chegar um tempo que quase todas as igrejas do bairro já passou e ele já tem vergonha. Ele ou ela, seja quem for. Mas nós, servos de Deus, pastores, homens ungidos por Deus para abençoar, nós perdoamos essas pessoas. Nós acolhemos essas pessoas com amor, não tratamos mal. Pelo contrário, se pudermos, as abençoamos. Podem compreender isto? Se pudermos, nós as abençoamos. Agora, o que é que acontece? Está com elas, o querer ou não querer. Pessoas que saem, pessoas que vão em igrejas diferentes, porque cada igreja, veja bem, tem um estilo, um detalhe. Umas são mais movimentadas, outras são mais devagar, umas ensinam a palavra, outras fazem firula, falam um monte de palavras de efeito, usam muito palavras de efeito, e eu não vou citá-las. Fazem troca, olha, você dá isso para o Senhor e o Senhor te dá aquilo. Deus não quer trocas. Deus nos abençoa por amor, por misericórdia. Mas vem um negócio bonito lá na outra. São igual crianças, ou pior que criança. A criança é capaz de trocar um brinquedo barulhentinho e bagunçadinho por uma coisa que instrua, que ensina uma coisa mais, um brinquedo mais, vamos dizer assim, mais instrutivo. A criança gosta mais daquilo que não vale nada. E tem crente assim. Eu vou em tal lugar, porque tal lugar está acontecendo isso. Pode estar acontecendo tudo. Agora, o que está acontecendo de bom mesmo é no reino dos céus. E na sua igreja, se você é fiel, se você é temente a Deus, Deus vai te abençoar. Mas eu descobri que lá tem pecado. Sim. Você tem certeza, conversou com o seu pastor, confirmou, porque não é assim, na sua cabeça achou que... E se tem algum irmão pecando, ajude esse irmão, converse com ele. Se isso for verdade, vá ao seu pastor, converse com o seu pastor. Não fique falando para os outros irmãos, não. E quem gosta de espalhafatório é o diabo. Você não vê como é que o espírito maligno, quando toma as pessoas, estribucham e fazem tanta palhaçada? Só um demônio faz isso. Você já viu algum santo do Senhor, verdadeiro cristão, fazer isso? O Espírito de Deus habita nas pessoas com mansidão, com amor, dá-lhes sabedoria dos altos céus. Essa pessoa é usada para evangelizar, para pregar, para ensinar, para abençoar. O Espírito de Deus é ordeiro. É tão ordeiro que ele respeita o seu querer. Pode compreender isso também? Eu sei que é meio difícil de compreender, mas não é difícil não.
Basta prestar atenção nos cultos, ouvir o que o pastor prega, o que o pregador prega, nem sempre é o pastor, às vezes é um diácono, enfim, o que o pregador está falando, preste toda a atenção. Nessa hora, não se preocupe nem com alguma mosca que venha perturbar você. Porque o que mais importa ali é o que Deus está falando através do pregador. Ele não escolheu para falar com você, não. Ele não escolhe ninguém sobre quem falar. Ele fala para todos. Porque Deus fala para todos. Mas cada um recebe para si. Quando Deus diz não vai, um recebe só o não, o outro recebe o vai. Então tem uns que vão, outros que não vão. Isso é só para você entender. O Espírito de Deus vai falar no seu coração, na sua mente, no seu espírito. O Espírito fala ao seu espírito, o seu espírito traz à sua mente. Pode compreender isto? Quando o Espírito de Deus habita em nós, ele fala assim conosco. Ah, mas eu ouvi direitinho uma voz audível. Foi o Espírito de Deus falando a você. Você não ouviu nada que foi falado por fora, não. Quando você começa a ouvir vozes, tenha cuidado. Tenha cuidado. Agora, a voz de Deus dentro de nós, sim. A não ser que Deus use alguém em profecia, com muita educação, com muito temor, com muita privacidade, e diga: você, meu irmão, você está agindo errado. Deus quer que você ande na linha, mas para isso você tem que ter certeza, tem que ser de Deus. Pode compreender isso? Tem que ser de Deus, não pode ser da sua cabeça. Mas o que eu quero dizer para você, nesta noite ou neste dia, dependendo de quando você esteja assistindo, é que o joio não tem vez. Ele pode ficar lá na igreja cantando hinos, ouvindo hinos, orando, se bobear até pregando. Em alguns lugares eles até pregam. Mas no dia da colheita ele vai ser lançado no fogo. E sabe quem é que vai para o reino dos céus? Quem é que vai para o céu, habitar no céu? É o trigo. E eu desejo muito que todos vocês sejam trigo. Ou seja, seja a semente proveitosa e abençoada do Evangelho de Cristo. Reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Primeiro detalhe. Ele é seu Salvador e seu Senhor. E se Ele é seu Senhor, você é seu servo. E se você é servo, o servo obedece ao Senhor. Então obedeça. Obedeça a sua palavra, a palavra de Deus, através do anjo do Senhor, através do profeta do Senhor, que está pregando para você. E não sou só eu. Tem muitos anunciando o Evangelho. Mas, infelizmente, tem alguns espalhando o joio. Preste atenção. Veja a quem você ouve. E veja o que você ouve. E deixe Deus te abençoar. Deus tem muito para fazer na tua vida. Vamos orar agora. Se você entendeu essa palavra, onde você estiver, diga amém. Oremos ao Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio santo de estarmos falando aos teus filhos. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que está do outro lado. Também alguém, Senhor, que ainda não te conheça, que ainda não tenha se rendido a ti, mas que esteja ouvindo também, possa compreender que tu só queres abençoar, salvar, perdoar, libertar de vícios, libertar de coisas erradas, transformar o joio em trigo, para que um dia possa subir aos céus. Faz isso, Senhor, por misericórdia. Abençoa a tua igreja,
Dá-nos, Senhor, uma semana cheia da Tua graça, cheia de saúde, paz. Abençoa as irmãs que vão fazer aquele recreio. Leva-as, traz-as guardadas por Ti, em nome de Jesus. Que a graça do Teu Filho Jesus, e o Teu amor e a comunhão com o Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém.